Oi, eu me chamo Carol. Oi, eu me chamo Carol e hoje a gente veio conversar um pouquinho com vocês sobre os estágios extracurriculares que a gente fez durante a faculdade. Durante a faculdade inteira, praticamente, eu me dediquei à área de inspeção, fazendo alguns estágios extracurriculares durante as férias. Fiz estágio no abatedouro frigorífico, fiz acompanhando o responsável técnico e também no serviço de inspeção municipal de uma cidade aqui perto de Joinville. E durante a faculdade eu me foquei mais em estágios extracurriculares na parte de pequenos. Eu comecei com clínica de pequenos, até por ter mais facilidade em começar o curso. Depois eu fiz estágio em clínica de selvagens, fiz estágio em clínica de felinos, especializado em clínica de felinos, e estágio especializado só em cardiologia veterinária. E pessoal, lembrando que a gente ainda não é formada, a gente tá no 9º período, falta terminar esse semestre que acabou sendo interrompido por conta do corona, e o nosso último semestre, o 10º, é o nosso estágio curricular obrigatório, que no caso não está definido ainda por conta da situação mundial, mas que logo a gente vai conseguir, vai dar tudo certo e a gente, se Deus quiser, vamos se formar. Bom, então vocês mandaram algumas perguntas pra gente no Instagram relacionadas a alguns estágios e a gente vai responder até pra gerar essa troca de uma conversa, assim, até porque tem gente que pode estar começando o curso agora ou tem interesse em algumas das mais diversas áreas. A veterinária é uma área muito ampla, né? A gente pode fazer diversas opções de estágios, então a gente vai discutir um pouquinho agora. Igor. Setor de inspeção municipal. Sobre o estágio que eu fiz no serviço de inspeção municipal de uma prefeitura aqui perto, de uma cidade aqui perto de Joinville, eu acompanhei o fiscal, tanto na metade do ano, nas férias, quanto nas férias do começo do ano, então eu fiquei bastante tempo com eles. A ideia era mais ou menos a gente passar por todos os mercados, né, durante um período da cidade, fazendo inspeção principalmente nos açougues, então a partir da legislação municipal, como também eles utilizavam bastante a RDC 216, por exemplo, e era basicamente isso, era realmente ter esse contato com os açougueiros, ter o contato com os responsáveis técnicos e também o que, na minha opinião, me proporcionou muito nesse estágio foi aprender a lidar com as pessoas, né? Aprender a lidar com os manipuladores de alimentos, com os açougueiros, enfim, que eu acho que a veterinária não ensina, que é algo realmente muito difícil. Então, além de aprender bastante sobre a questão de inspeção, sobre a questão de responsabilidade técnica, eu acho que foi um estágio muito produtivo. Carol, como foi fazer estágio em áreas que você não se identificava tanto? No começo da faculdade, eu não sabia muito bem a área que eu queria, isso se prolongou ao longo da faculdade, porque a veterinária, como eu falei, é um campo muito vasto, né? Então, são áreas que eu acabava gostando. E eu achei justo comigo, no caso, me permitir conhecer as demais áreas, assim, sabe? Então, foi aí que eu acabei começando pela clínica de pequenos, porque foi uma maneira que eu achei de ter uma facilidade, já ter um contato com dentro do curso, assim, né? Isso eu fiz já no primeiro semestre da faculdade, já comecei estágio. E depois eu fiz ao longo do semestre, não fiz nas férias, eu fiz ao longo do semestre numa clínica de selvagens. Aí sim, eu acho que se enquadra a questão de não se identificar muito. Hoje eu vejo que eu não me enquadro muito na área de selvagens, porque a clínica, pelo menos pra mim, não faz sentido nessa parte com selvagens, assim. Eu acredito na conservação animal, então talvez essa área que eu admiro muito, quem trabalha com essa parte de conservação também. Admiro muito quem trabalha com clínica de selvagens, porém pra mim não funciona. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Foi extremamente desafiador, porque eram espécies que eu não tinha contato. Eu ainda assim, eu tava no terceiro semestre da faculdade, não tinha muito conhecimento nem de clínica, nem de pequenos, nem de grandes, nem de nada. Tinha passado nem por sêmio ainda, mas eu acho que qualquer estágio é tudo muito válido, porque você acaba, é uma somatória de conhecimentos. E eu acho muito importante também, ao longo da faculdade, você não precisa ter certeza daquilo que você quer. É bom você ir construindo, é excelente. Só que a certeza daquilo que você não quer é melhor ainda, porque você se torna seletivo e uma seletividade que te faz bem, assim, te torna um ser saudável, assim, sabe? Porque você começa a diferenciar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, e eliminando aquilo que você não gosta é essencial. Mas quais foram as maiores dificuldades que tu teve numa clínica de selvagens? Então, numa clínica de selvagens, acho que a maior dificuldade foi de manejo. Eu tinha que pegar gavião. E eu achava isso extremamente difícil, porque por mais que eu estivesse lá e as veterinárias tivessem me ensinado como manejar toda a questão dessa fauna silvestre, eu não sabia pegar gavião. Então eu tinha que pegar a luva, eu sentia extremamente medo,
porque os gaviões, eles estavam em baias cobertas, com cobertas, assim, sabe? Então, pra não estressar e tudo mais, então eu tinha que levantar a cobertinha, abrir a grade e simplesmente ser muito rápida pra tirar o gavião. E eu lembro que isso era muito desafiador pra mim, porque toda vez que eu tirava a cobertinha, eu já me imaginava sem olhos. Sem os dedos, assim. Também tinha a questão de lidar com cobras, lidar com diversas espécies de aves, assim, sabe? Porque na clínica de selvagens, o que mais tem de frequência de atendimento são aves. Eu lembro também que foi muito desafiador uma vez que eu tive que coletar sangue de uma ema. Emas, pra quem não conhece, pode aparecer talvez uma ema aqui de imagem. Porque são animais muito grandes, são galinhas gigantes, bem dizer, e que você tem que coletar sempre das aves, da asa, o sangue, assim, sabe? Então eu não sabia como mobilizar aquela galinha gigante e ao mesmo tempo tirar sangue dela. Então foi muito complicado pra mim. Porque na clínica de selvagens, às vezes você tem que ser muito independente também, sabe? Você tem que saber fazer as coisas sozinho. Eu voltaria a trabalhar com isso? Nunca digo nunca, porque... Nunca diga nunca. Né? Aquilo que dá emprego a gente também às vezes aceita, recém-formado. Mas sabendo aquilo que eu não quero, assim, eu acho que eu não faria mais. Mudando um pouco de assunto, como conseguir um estágio em abatedouros? Acredito que isso vai pra Carol. Eu consegui estágio em um abatedouro aqui perto da cidade de Joinville. Ele é um abatedouro com selo de inspeção estadual. Na minha faculdade, normalmente, quem faz a matéria de inspeção já visita esse abatedouro. Então, a professora que ministra as matérias de inspeção, de vigilância, de tecnologia de carne, já tem um contato maior com essas pessoas que trabalham nesse abatedouro. Eu demonstrei interesse para ela, conversei. Ela me orientou a mandar um e-mail. Eu mandei o meu e-mail com o meu currículo. Ela fez uma carta de recomendação também. Telefonei para lá. E ela também acabou entrando em contato com o gerente para eu realmente conseguir fazer o estágio. Eu sei que não é fácil conseguir estágio em abatedouro, não só aqui na nossa região, como eu acredito no Brasil inteiro. Eles aceitam bastante estágio curricular final, mas esse extracurriculares é mais difícil. Eu só consegui realmente por conta dessa professora que me ajudou bastante. Eu sou extremamente grata porque eu tinha muita dúvida se essa área de inspeção era o que eu realmente queria e isso me proporcionou algo que eu tive mais certeza que eu quero trabalhar com essa área de inspeção. E qual que é o papel de um veterinário dentro de um abatedouro? Então, nesse que eu acompanhei no caso, o veterinário, ele fazia inspeção ante-morte e pós-mortem, certo? Ele fazia umas outras funções, mas de uma maneira geral, né, que eu consegui acompanhar foi isso, certo? Eu não acompanhei o veterinário do setor de qualidade, eu fiquei só com o veterinário da SIDASC. A gente ficava na linha de abate, fazendo a inspeção das carcaças. Na inspeção ante-mortem, as lesões que a gente mais encontrou, que eu pude presenciar, né, no meu período de estágio, então, foi facilose hepática, né, e cercose. A gente encontrou também uma carcaça com abscesso, mas de uma maneira geral foram só essas 3 mais frequentes. O que me possibilitou bastante aprender, né, ver na prática essas lesões ajuda muito mais fácil tu gravar o que é e nunca mais esquecer. E também ter a certeza que eu queria trabalhar com inspeção, porque eu realmente gostei muito de fazer estágio lá, o que me proporcionou muita coisa. Boa. Então, Carol, qual que é a diferença entre trabalhar numa clínica especializada em felinos e uma clínica, não sei dizer, mais geral? Então, é uma boa pergunta, porque ter experiência nos dois lados. A grande maioria dos estudantes de veterinária acabam fazendo estágios em clínicas de pequenos, por ter maior facilidade do que um abatedouro, por exemplo. Então, se você tem a oportunidade de estagiar num abatedouro e ter um pouco dessa experiência, abrace, sabe? Porque é uma experiência muito grande, então vai ser valorizado bastante. Mas se você tem uma experiência de estagiar em clínica, também abrace, porque é uma questão de que vai ser sempre aprendizado. Seja aprendizado durante a faculdade, que você vai sair melhor em algumas matérias, tendo melhor habilidade e tudo mais. Mas a diferença de, por exemplo, estagiar numa clínica de felinos. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou amante de felinos, mas tem muita diferença, assim, de estagiar numa clínica só de pequenos e estagiar numa clínica de felinos. A começar pela questão de recepção desse animal, questão de estresse, de ambientação desse animal, sabe? A questão de manejo. Infelizmente, hoje a gente ainda tem muitas pessoas que não sabem lidar com gatos, muito menos diagnosticar e tratar gatos. Porque tem um baita diferencial e faz um baita diferencial e o proprietário percebe isso. Então, uma das grandes diferenças que eu vi estagiando numa clínica especializada de felinos foi não posso dizer o respeito, mas foi a questão de eficiência, assim, sabe? Saber com aquele lidar, animal. né? Saber lidar com aquele animal.
Porque vai desde o atendimento ao diagnóstico, tratamento, tudo, assim, sabe? Muda muita coisa. Eles usam bastante a questão do Value Weight, aquele pra ambientar a consulta, a clínica, né? Eles usam também bastante a questão das práticas cat-friendly, que são todas aquelas práticas para trabalhar com animal. Hoje, no Brasil, existem poucas clínicas certificadas, reconhecidas internacionalmente por ser uma clínica cat-friendly, até porque custa bastante. Mas as clínicas, elas tentam se adequar. Para abrir uma clínica especializada em felinos, você tem que ter pelo menos uma recepção separada. O que hoje a gente vê bastante é, por exemplo, clínicas que atendem cachorro e gato, mas tem uma veterinário, enfim, que é especializado em felinos, o que já muda bastante, né? Um consultório separado, um atendimento diferente do que ela trataria um cachorro, por exemplo, né? Porque gato é um... São seres maravilhosos, só que eles são organismos completamente diferentes, são ETs. Então a gente tem que estudar muito pra saber. E tem a questão também que os veterinários hoje em dia, infelizmente, a maioria não tem ainda a opção de trabalhar só com gatos, sabe? Apesar de já estar bastante clínicas especializadas em gatos apenas, hoje em dia você costuma ver pessoas que fizeram especialização em gatos, mas que também trabalham com pequenos, sabe? A gente sabe que o mercado de pequenos você tem que ser um baita diferente, não é só a questão de ter excelentes notas, mas é também ser um ser humano diferenciado, saber tratar desde o animal, o proprietário, a si próprio, se respeitar a si próprio, sabe? Ser humano, né? De uma maneira geral, né? Então, pessoal, era isso que a gente queria passar pra vocês hoje. Foi um vídeo mais rápido, mais curtinho. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só comentar no vídeo que a gente vai fazer de tudo pra conseguir responder e gerar uma discussão legal. Como a gente já falou, a gente tá cursando veterinária, a gente não é especializado em nada. A gente tá fazendo realmente tudo isso, os resumos, os posts, pra incentivar a gente a estudar e pra incentivar as pessoas, né? O objetivo desse Instagram é puramente passar o conhecimento, é ajudar as pessoas, né? E nos ajudar também, porque tá nos motivando a estudar. A gente vê os feedbacks de vocês, a gente vê vocês interagindo, tá nos ajudando muito. E lembrando, só pra encerrar aqui o vídeo rapidinho, essa semana a gente tem o simuladão da VetCom, então se você não se inscreveu ainda, corre lá. Tem um post, né, uma foto, onde que mostra todas as regrinhas para participar. Lembrando que para passar em concurso, para passar em residência, é muito importante que pratiquem, não fiquem só estudando. Então, é uma oportunidade legal e a gente realmente quer ajudar vocês, né? Isso. Beleza? Valeu, galera!